Hoje eu vou falar com vocês sobre o método A Mente, um método que eu desenvolvi no ano de 2020 e nós utilizamos na nossa empresa, que vai melhorar muito a sua conversão. Sabemos que a venda não é nada por acaso, existe técnica, é uma ciência e se você aplicar o que eu estou falando aqui, com certeza você vai melhorar o seu negócio. Eu vou falar das 6 etapas da mente de uma forma um pouco mais resumida nesse momento, mas nos próximos vídeos nós vamos a fundo em cada letra e na prática, no chão da loja e fazendo teatro em vendas, que daí realmente a gente vai ver o que acontece, o que dá certo, o que pode dar errado também num atendimento, mas o mais importante é você saber que existe um processo. Então a mente, método que eu desenvolvi, e eu vou falar primeiro da letra A. A letra A da mente fala da abordagem certa. Você ter uma abordagem padrão assim que o cliente chegar no ponto de vendas da sua loja ou mesmo pelo telefone. O mínimo é você chamar o cliente pelo nome, fazer com que ele se sinta à vontade, deixar ele ambientizado na sua empresa, oferecer um café, oferecer uma água. Pode parecer simples isso que eu estou falando, mas pode ter certeza que não é. Esses tempos contratamos 2 novos colaboradores, fizemos cliente oculto em 10 lojas de veículos, em nenhuma os nossos colaboradores foram chamados pelo nome. Isso é só um pouquinho da letra A do método A Mente que você deve fazer e colocar na sua empresa. O cliente chegou na sua loja, olá, seja bem-vindo, qual é o seu nome? Meu nome é Bruno, qual que é o seu nome por gentileza? Pode parecer robotizado no começo, eu também me senti assim, mas depois você vai ter certeza e vai colocar isso, vai ser de uma forma natural e o seu cliente vai ficar mais ambientizado. Você gera empatia e se o cliente já se sentir à vontade num primeiro momento, que é a avaliação que ele vai fazer sobre você, ele vai abaixar aquele escudo que ele entra na sua loja e vai facilitar para que você desenvolva um bom negócio. Passando para a letra M do método A Mente, ela diz o seguinte: memorize perguntas-chave. O que eu aconselho é que você coloque 10 perguntas fundamentais, anote num papel, cole em cima da mesa do seu vendedor para que ele faça essas perguntas para o cliente que chegue na sua loja. Nós que temos loja de veículos sabemos que se você já não perguntar num primeiro momento se tem carro na troca, como que nós vamos vender o nosso carro que está no pátio? Você já não tem margem, ou seja, essa já é a pergunta principal que você tem que fazer. Além de perguntar com o que o cliente trabalha, há quanto tempo que ele trabalha, e assim você vai descobrindo o potencial de compra daquele cliente, e assim você vai construindo uma negociação para usar numa outra etapa mais à frente do método A Mente. Então elabore pelo menos 10 perguntas que são importantes para você colocar no seu negócio. Aqui em nossa empresa nós temos um caderno do método A Mente que nós utilizamos, onde o vendedor tem que preencher cada etapa desse processo. O atendimento, se ele chamou o cliente pelo nome, se o cliente se ambientizou, quais são as perguntas que ele fez, com o que o cliente trabalha, e assim, no dia seguinte, o gestor vai fazer o follow-up, vai conferir esse caderno e vai avaliar aqui, ó, de 1 a 5 qual foi o desempenho do vendedor, se ele perguntou para o cliente ou não as informações básicas e necessárias para construir uma negociação. O negócio não é de qualquer jeito, você precisa desenvolver uma técnica para que você consiga convencer o cliente a comprar, para que você consiga levar o cliente, inclusive, talvez ele não saiba realmente o que ele quer num primeiro momento e você conduz o negócio. Mas se você não sabe se é o primeiro carro que ele está comprando, se é para a esposa, se é para o filho, quais são os motivos, o que motiva ele a realizar a compra, como que você vai vender? Se você não pergunta, se você não é um bom perguntador, fica difícil também para você realizar a venda. Então a segunda etapa do método A Mente, que é a letra M, ela fala sobre isso. Memorize no seu negócio as principais perguntas necessárias para que você possa construir uma venda sadia do seu produto com o cliente. Depois nós vamos falar mais sobre a letra M na prática e essas perguntas que nós elaboramos aqui e você vai colocar no seu negócio e vai te ajudar muito. Eu tenho certeza que na sua loja você tem um vendedor que atende em 5 minutos e você tem aquele vendedor que vende mais, que atende em 1 hora, 2 horas, porque normalmente quem vende menos é que tem o atendimento mais raso possível. A terceira etapa do método A Mente é envolva o cliente. Você já foi em alguma loja que você tinha um motivo, uma ação
para você comprar. Você queria comprar uma roupa, você gostaria de comprar um capacete, não sei o que você gostaria de comprar, você tem um problema e você quer resolver esse problema. Seja um problema muito sério ou seja um problema simples, mas você tem um problema. E aí você vai lá comprar uma roupa. E você chega na loja e você se depara com um vendedor triste. Você se depara com uma pessoa que quando você olha ela, você já perde a motivação, você já não quer comprar mais nada. Eu sou um consumidor, sou um cliente também, eventualmente visito algumas lojas e quando eu chego na loja e eu vejo o vendedor me mostrando o produto, acaba me desmotivando. E eu, como vendedor há anos, há mais de 20 anos, eu sou muito prático. Eu gosto de entrar na loja, ter um bom atendimento, comprar, pagar e ir embora. E eu percebo isso, falta muito envolvimento na negociação. Eu não vejo as pessoas, os vendedores, envolvendo o cliente. O que é envolver o cliente? Você criar compromissos com o cliente. Você vai numa loja e a pessoa pede para você sentar, para você ficar à vontade, você vai olhar um calçado e ela vem, fica de joelho, coloca o calçado no seu pé e ali ele já está criando já um sentimento em você de reciprocidade. Você já fica pensando, nossa, ele foi lá, pegou a caixa, colocou, se ajoelhou, colocou no meu pé, como que eu não vou comprar agora? Eu me sinto dessa forma, não sei você. Então, inclusive existe um livro que eu li que diz o seguinte, não aceite presente de ninguém, porque se você aceita, você fica devendo alguma coisa para a pessoa no seu subconsciente. E é a mesma coisa no carro. Se você vai, manobra o carro, não precisa pedir, você quer fazer um test drive, esse não é o ponto. Você tira o carro do local, você conduz o cliente até o carro, chamando o cliente pelo nome, abre a porta, coloca o cliente, você consegue entender? Não é diferente quando você envolve o cliente, você vai trazendo pequenas reciprocidades. Você manobrou o carro, você ofereceu uma água, você ofereceu um café para o cliente, você abriu a porta, você conduziu o cliente. Tudo isso gera na cabeça da pessoa uma certa dívida com você. Tem clientes que não conseguem não comprar por isso, apenas por você envolver, chamar pelo nome, gerar nele um sentimento de que você quer realmente atender bem, que você está preocupado com o cliente. Então a letra E, envolva o cliente, faça com que ele se sinta à vontade, crie pequenas reciprocidades, porque a soma das reciprocidades, numa outra parte que nós vamos falar logo mais aqui do método, vai fazer muito sentido. Você fez as perguntas corretas, você está chamando o cliente pelo nome, você envolveu ele com o produto, mostrou as características, mostrou os benefícios, O benefício é o que o cliente ganha com isso. O que o cliente ganha por ter banco em couro? O que o cliente ganha por ter 1 ano de garantia em todo o território nacional? Você precisa envolver ele, apresentar pequenas reciprocidades, porque no final isso vai ser muito útil para você realizar mais uma venda. Negocie com clareza. Negocie com clareza, para mim, é muito importante, por isso que nós desenvolvemos esse pequeno caderno aqui na empresa. Ele tem a cor azul, inclusive, para facilitar a negociação, a visualização, transmite também um sentimento aí de paz e tranquilidade. Não é ao acaso que ele tem essa cor. E baseado nisso, o nosso colaborador aqui ele tem que escrever a negociação aqui, porque tem muitos clientes que começam a falar uma coisa, depois eles se perdem, o vendedor também se perde, e em cima disso aqui, negocie com clareza, você vai criando uma negociação. Qual é o carro do cliente? Quanto que ele quer no carro? Quanto que é o valor da tabela FIP? Quais são as despesas que você tem para captar um carro na troca? Em cima disso, quanto que você pode pagar no carro do cliente? Quanto que está o seu carro? Qual que vai ser o valor da volta? Quanto que ficou o valor financiado? Você vai anotando e construindo aqui uma negociação com clareza. E no final, o cliente pode fazer uma contraproposta e vocês chegarem no meio termo juntos, mas você nem anotou nada, você nem perguntou o nome do cliente, você não envolveu, você não anotou nada, e as conversas se perdem muito. Existem pessoas assim como eu, que são clientes visuais, eu gosto de ver o que a pessoa está negociando, o que a pessoa está me dando de benefício, como por exemplo, você vai anotar aqui, 1 ano de garantia, um benefício, troca de óleo, 2 benefícios, filtro, 3 benefícios, garantia estendida, 4 benefícios, você vai colocar que o seu carro é periciado, 5 benefícios, daqui a pouco são 10 benefícios que você colocou aqui, você até comentou sobre alguns deles. Durante a conversa, durante a jornada, desde o primeiro atendimento, da primeira abordagem, mas a conversa se perdeu porque foram entrando outros fatores, e se você é um bom vendedor, você sabe já
perguntou para o cliente onde ele nasceu, ele falou que nasceu numa outra cidade, e a conversa vai fazendo curva, e aqui você vai construindo para que a hora que você venha para a negociação, você realmente tenha clareza. Fique claro o que você está fazendo aqui, e claro para o teu cliente também. Até porque lembra que você construiu um envolvimento aqui, construiu algumas reciprocidades. Ele falou que gostou do carro, você anotou. Ele gostou da parcela, você anotou. E aí você constrói uma negociação com clareza. Por isso que é importante você anotar tudo que você combinou, tudo que você está dando de benefício para o cliente, tudo que ele falou para você que ele almeja nessa negociação. Essa é mais uma etapa do método A Mente. Chegamos à letra T do método A Mente. Tenha foco no fechamento. Não sei se você tem algum vendedor assim, ou conhece algum vendedor assim, eu já tive vários que ele conversa, fica amigo do cliente, aí ele se identifica com o cliente, os dois nasceram na mesma cidade e vira uma conversa e na verdade ele não fecha o negócio, ele é um bom conversador, ele faz amigo e não faz negócio. Então a parte do tenha foco no fechamento, você consegue entender que a mente ela fez uma construção, você abordou bem, você fez perguntas necessárias para o cliente, você envolveu, você negociou com clareza, você escreveu tudo aqui e agora você tem que ter foco no fechamento. O que é ter foco no fechamento? É você conduzir a negociação. É raro você escutar do cliente e falar, tá bom, aonde que eu assino? Me dá aqui que eu vou assinar, que eu gostei. Não, você tem que conduzir a negociação. E aí você vai dizer para ele, João, então ficou clara a nossa negociação, a parcela ficou essa, o valor do carro é esse, o valor do seu carro é esse. Você tem mais alguma dúvida com relação ao que nós conversamos? Ele vai responder para você que não tem dúvida, por exemplo. E aí você já vai dizer para ele, por favor, me empreste seu documento, o carro vai ficar no seu nome e no nome da sua esposa. Você já está conduzindo. Aconteceu, não foi uma nem duas vezes, do cliente sacar o documento para me entregar, para eu fazer a negociação e finalizar, e isso foi um movimento inconsciente dele, porque eu conduzi ele a fazer esse negócio. Partiu de mim, e você tem que tomar essa iniciativa sempre. Por isso que tenha foco no fechamento. Você tem que estar ligado, aproveitar o momento, você tem que entender se o cliente olhou para a esposa dele, se houve ali uma conexão, se eles sorriram, o que aconteceu, você tem que estar ligado, porque é o momento oportuno de você fazer um negócio. Você tem que conduzir, tem que ter foco, olhar para ele, olha, a esposa está sorrindo, já entendi que ela gostou, vocês fizeram um test drive e ela falou que o carro é muito bom, que era o que ela queria, então realmente nesse momento eu vou fazer o contrato de compra e venda para você, por favor me empreste seu documento. E aí você está conduzindo o cliente para uma ação. Essa é uma outra etapa também do método A Mente, que você deve estar ligado, sempre prestando atenção nos movimentos corporais dos clientes que você está atendendo no seu ponto de venda, sempre lembrando, tá? Clientes são todos, não importa se é o homem, se é a mulher, se é o filho, se é a filha, o vô ou a avó. Você tem que prestar atenção em todos desde o começo da abordagem do método A Mente. Partimos agora para a sexta etapa, para a sexta letra do método A Mente. Muito importante também, estabeleça um relacionamento. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse cliente oculto que os nossos colaboradores que entraram aqui fizeram em 10 lojas, nenhuma das lojas ficou com o telefone. Bom, não perguntou nem o nome, que dirá ficar com o telefone do vendedor, né? Algumas avaliaram o carro à distância, do outro lado da rua, pagando 50% do valor. Ou seja, um atendimento fraquíssimo, fraquíssimo. E aí o problema é o mercado, o problema é o governo, o problema é a taxa de juros, um monte de problema. Mas na verdade o problema está dentro da nossa empresa. Eu não estou dizendo que é fácil, faz 20 anos que eu vendo carros, já vendi mais de 20 mil carros entre concessionária e o período que eu tenho de loja. Já tive mais de 300 vendedores, não é fácil, eu sei do que eu estou falando. Só que aqui, nesse caso, nosso colaborador que tem essa apostila, ele tem que escrever aqui no final o que aconteceu. Então nós temos o nome do cliente, nós temos o telefone do cliente, nós temos a negociação e por que não deu certo. E tendo relacionamento, nós vamos ligar para o cliente, entender por que ele não comprou, o que aconteceu, e é cada coisa que nos surpreende. Às vezes o cliente falou para o vendedor contou uma história para nós que ele gostaria de vou dar um exemplo, de um C3, por exemplo. Como nós não tínhamos o C3, ele atendeu rápido e dispensou o cliente. Quando você liga para o cliente no dia seguinte, o gerente ou o vendedor ali na frente coloca no Viva Voz, o cliente comprou um Gol. Ou seja, o atendimento foi muito fraco. Você vai fazendo isso com recorrência e com aquele vendedor você vai descobrindo, inclusive, que o problema está naquele vendedor. Ele não oferece outros produtos, ele não pesquisa o cliente direito, ele não sabe conduzir uma negociação. Aí você chama o vendedor,
faz um novo treinamento com ele, explica que ele tem que colocar o método em prática para que ele possa converter mais vendas para você. Por isso que é muito bacana estabelecer um relacionamento, principalmente, isso é obrigação. Todos os clientes, quantos clientes entram na sua loja hoje? 5 por dia? 3, 10? É impossível não anotar todos esses dados, todas essas informações mínimas para que você possa ligar para o cliente, tentar converter, fazer um follow-up, resgatar a venda. Isso se chama resgate, que é a última etapa do método A Mente. Estabeleça um relacionamento. Depois nós vamos fazer também um teatro em vendas sobre estabelecer um relacionamento e como você recuperar e resgatar uma venda que o seu colaborador perdeu aí na sua loja. E é isso aí, Multis. Forte abraço para vocês. Espero que esse breve introdução que eu fiz aqui de cada letra sirva para você já colocar na tua loja, você já ter alguns gatilhos e já fazer rodar. Um forte abraço, não deixe de se inscrever no canal e dar um like aí, que isso é muito importante para a gente continuar gravando os vídeos. Valeu, Multis!